Atlético? Porque hoje tem Galo contra Peñarol lá no Uruguai. E quem tá passando um frio lá no Uruguai é o patrão do Globo Esporte, Maurício Paulucci. Ô bichão, o Galo de olho no primeiro lugar do grupo, não é isso? Tá frio demais, 11 graus, estamos no estádio campeão de siglo, campeão do século, casa do Peñarol, palco do jogo de hoje à noite contra o Galo pela Libertadores. A bola rola às 7 da noite, mas o Galo tá buscando esse primeiro lugar geral, já tá classificado para as oitavas de final da Libertadores e por isso os atleticanos estão empolgados. Desde cedo, os torcedores do Atlético que vieram ao Montevidéu estão se concentrando na cidade, no mercado do Porto, tomando uma cerveja, comendo uma carne, e tá todo mundo muito animado com essa vitória. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no estádio. Esse é o setor visitante onde os atleticanos, mais de 400 torcedores esperados para a partida de hoje à noite. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores, mas hoje deve ter mais ou menos 20 mil torcedores. Ontem o Atlético fez o último treinamento na preparação para essa partida e o Milito vai colocar o time com força máxima. Todo mundo vai estar em campo, pode repetir a mesma equipe que jogou contra o Rosário. No ataque, quem comanda é Paulinho e Hulk. Hulk, que tá vivendo uma fase diferente, são 8 jogos sem marcar, mas ele tá vivendo uma fase e curtindo o seu momento garçom. Atenção ao desespero adversário quando ele tá na bola. E se um chute errado termina em gol, será que foi mesmo errado? Na bomba do Hulk, Paulinho manda pra rede. O papel principal desse time ainda é de Hulk. De forma alguma, o protagonismo do atacante pode ser avaliado somente por estar marcando gols. O atacante tem outras funções táticas dentro do jogo que são importantíssimas também para a equipe em determinados momentos. O atacante não marca desde o dia 7 de abril. Na final do estadual contra o Cruzeiro, são 8 jogos de seca e tá tudo muito bem. Esticou Rafael Cabral, a rede balançou, o Hulk sai para comemorar. Jejum remete à escassez, o que absolutamente não se aplica a Hulk nesse momento. O goleador do último Campeonato Mineiro, de fato, está um tempinho sem balançar as redes, mas segue gigante no ataque do Galo. O Hulk é fundamental para a equipe e mesmo não fazendo gol, ele é muito importante. É o jogador mais importante do time e ele sabe disso. Mesmo sem estar marcando 8 jogos já sem marcar, mas o mais importante é ganhar títulos. Se me perguntar se eu prefiro ser artilheiro de todas as competições ou ganhar todas as competições, eu prefiro não fazer gol e ganhar todas as competições, até porque são títulos que nos marcam. Ele não tá fazendo gol, mas tá dando bastante assistência, então ele tá contribuindo pro time. Ele tá deixando os colegas na boa para marcar. 6 passes para gol em 2024. Melhor início de temporada nesse quesito. O Hulk que deixa os companheiros na cara do gol é tão perigoso quanto o Hulk finalizador de jogadas. O mais importante, como eu sempre falo, né, o coletivo, são as vitórias. E tá podendo ajudar também, participando com assistências, com jogadas de gols também, está sendo muito importante. A fase garçom resgatou o bom futebol de outros companheiros de ataque. A gente pode ver isso claramente em 2 jogadores, no Scarpa e no próprio Paulinho. Um passe para Paulinho, 3 para Scarpa. Bolão do Hulk, achou o Scarpa, sempre aparece livre por aquele lado. Eu acho que mostra, né, a equipe mais estruturada coletivamente. Antes existia uma certa Hulk dependência. Procurar manter o máximo de tempo possível, se Deus quiser, até dezembro, para que a gente possa ganhar grandes coisas esse ano, que vai ser muito importante para todo mundo. Se tá bom agora, imagina quando a bola voltar a entrar. Foi o papo na entrevista de ontem no Uruguai, antes da partida contra o Peñarol. Estou feliz e eu tenho certeza que logo voltarei a marcar gols, a balançar as redes. Ele sabe que daqui a pouco vai começar a fazer gols e não vai parar mais, é um artilheiro, é um jogador decisivo, um jogador importantíssimo no elenco. Hulk, o herói que sempre aparece! 11 times se uniram nessa segunda para pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul. Entre eles, Atlético e Cruzeiro. Essa decisão cabe à CBF, que quer aguardar o Conselho Técnico marcado para o dia 27 de maio. O repórter Edson Viana tem mais informações. Olá, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, chegou hoje aqui a Bangkok, na Tailândia, para o Congresso da FIFA e trouxe para cá a discussão sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Um assunto que vem dividindo os times brasileiros. Vamos ouvir o Edinaldo. A gente vai conversar com todos os clubes, é o nosso papel, ouvindo todos, assim de uma forma exaustiva e acatando a decisão da maioria
mas sempre colocando, olha, nós temos um calendário difícil e uma suspensão, uma paralisação de todos contribuirá para ficar mais difícil ainda. E, portanto, ouvindo cada um e mostrando também o contraditório dessa paralisação, nós vamos respeitar a decisão que foi emanada deles. O Internacional divulgou ontem à noite uma nota informando o retorno aos treinamentos a partir de hoje. O clube se disse obrigado a tomar a decisão em virtude do calendário apertado do futebol brasileiro. O Juventude também se reapresenta hoje. Já o Grêmio ainda não confirmou a data de retorno das atividades. Quero começar falando sobre Yerry Mina, zagueiro colombiano, 29 anos de idade e alvo de Cruzeiro e Atlético para metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o André Cury, que representa o Mina em território brasileiro, com um dirigente do Cruzeiro e outro do Atlético, para tentar entender a real condição e situação do atleta e o interesse desses clubes, para trazer todos os detalhes para vocês. Primeiro quero contextualizar sobre o Mina. Jogador que já passou pelo Palmeiras, Barcelona, vinha sofrendo uma série de lesões, mas em 2024, no início desse ano, se acertou com o Cagliari e enfim conseguiu jogar. Nesses menos de 5 meses, com o novo clube, são 12 partidas e 2 gols marcados, titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube da Itália ou do mundo. Importante lembrar que o Mina, na passagem pela Fiorentina, 6 meses do início dessa temporada, jogou apenas 7 vezes e na temporada passada inteira, pelo Everton, havia entrado em campo em apenas 8 jogos. Já recuperado de lesão, ele interessa a Atlético, Cruzeiro, Botafogo e Corinthians. O Corinthians, inclusive, afirma que quase o contratou no início do ano, em janeiro, antes dele fechar com o Cagliari. Foi na última hora, o negócio acabou sendo desfeito porque a esposa do Mina entendia que não era hora de voltar para a América do Sul. Falei que conversei com o André Cury, né? O André admite conversas com clubes brasileiros, mas assegura que não há nenhuma negociação avançada. O Alexandre Matos, novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro, tem uma relação muito próxima ao André Cury e também ao Mina. Foi o Alexandre quem o contratou para o Palmeiras e depois o vendeu para o Barcelona. O negócio no Cruzeiro é tratado como difícil, diante da concorrência com clubes europeus que vai passar a existir graças à boa passagem dele pelo Cagliari. Sobre o Atlético, consultei um dirigente atleticano para saber se o Mina interessava. E a resposta foi, abre aspas, temos ciência da situação dele, mas não temos conversa com o jogador, fecha aspas. O Atlético admite que monitora, entende as condições, mas não abriu conversas para negociação. Grice que vem bem nas 12 partidas, nas 12 últimas partidas, 10 vitórias, 2 empates. O Aguirre, que faz um bom trabalho lá no Peñarol, teve a derrota aqui, obviamente, mas começava perdendo ali por um 3-0, foi buscar um 3-2. Quer essa classificação mesmo na segunda colocação do grupo. E tem algumas ausências. Eu estava vendo aqui a possível escalação do Peñarol. Eis que o goleiro do Coelho, ou o ex-goleiro do Coelho, é quem assumirá a meta. O Aguirre. Acredita em Aguirre. É o Aguirre com Aguirre, isso. E aí, o que esperar desse jogo hoje? Ô, CJ, não é jogo fácil, né? Tem torcida, né? Acho que antes de começar o campeonato, eu falei isso na semana passada, quando o Atlético foi jogar contra o Rosário. Antes de ver os times jogarem, antes de começar a Libertadores e tudo, eu achava que o jogo mais difícil do Atlético tendia a ser o jogo na Argentina. Acabou que até foi um jogo difícil, né? Decidido meio no final ali, embora o Atlético tenha tido um domínio grande ao longo do jogo, mas a tendência é que hoje seja o jogo mais duro, né? O Peñarol vem fazendo um fortíssimo campeonato uruguaio, muito provavelmente vai ser o campeão, invicto, só perdeu pro Atlético e pro Rosário até aqui nesse ano, né? Só 2 derrotas, as 2 na Libertadores, e mostrou muito poder de reação no jogo aqui na Independência, né? Que era um jogo que meio que estava perdido e de repente eles se recuperaram. Arena MRV, desculpa. Se recuperaram e levaram perigo ao Atlético em determinado momento do jogo. O jogo ficou tenso ali em determinado momento, né? Acho que tem tudo para ser um jogo difícil. Vamos ver como é que o Atlético vai lidar com isso também, né? Pelo fato de já estar classificado. Eu acho que existe ali um pouco de um relaxamento natural. Eu acho até que, assim, se o Atlético tivesse jogado contra o Grêmio no final de semana, eu apostaria alto que o time seria mais modificado para esse jogo.
que o Milito faria ali, aquelas mudanças que a gente se acostumou a fazer de 2, 3, 4 peças. Como não jogou no final de semana, e hoje é terça, vai voltar de novo a campo só no domingo, eu acho até que ele pode repetir o time titular. Mas não me surpreenderia se ele mudar uma ou outra peça, pensando na sequência mesmo da temporada, uma vez que o Atlético já está classificado. Mas ainda assim um jogo importante, né? Para garantir a primeira posição, para ficar muito próximo de ser o primeiro geral da primeira fase, se conseguir mais uma vitória. Enfim, acho que é um jogo difícil para o Atlético hoje. Mas caso paralise o Campeonato Brasileiro, aí não precisa hoje mas não dá para contar com isso ainda, né? Não dá, né? Não, mas ficou uma semana parado também. Sim, você não precisa... não jogou no final de semana, alguém com algum né? problema específico. O Atlético jogou na terça, ele vai fazer em 16 dias 2 jogos, tá? Que é o de hoje e o de domingo. Se não for adiado de domingo. Se tiver algum problema específico, você tira algum jogador. Agora, para descansar, o próximo jogo é domingo. Claro. Não vejo, a não ser que ele queira fazer algum Milito teste. até deu um dia a mais de folga pra galera, né? Pra recuperar. E cara, ele parece, às vezes, não muita coisa, mas classificar no primeiro geral é muito importante. Muito importante. A Libertadores, eu acho que até mais do que... não vou falar que é mais do que a Copa do Brasil, mas a Libertadores eu tenho a sensação que o mando de campo é muito importante. Às vezes você pega uns times aí da altitude, pega uns times no Uruguai, uma pressão, sabe aquela coisa, uma logística ruim, e você decidir em casa, eu acho que é um fator quando o Atlético foi muito campeão relevante. em 2013, foi, né? Foi. Ele decidiu todas em casa. Inclusive, não tinha final única, era um final ida e volta. Decidiu todas em casa até a final. Todas em casa. Agora que você falou semana passada que o time do Rosário era um pouco... Como é que você usou o termo? Mais organizado ou melhor do que o Peñarol? Eu falei que o Peñarol era mais organizado. Você falou que o Rosário tinha mais time, mas que o Peñarol era mais organizado. Foi isso que eu usei. Então, é pior enfrentar um time mais organizado. Então, acho que depende. O time do Rosário, eu acho que tem mais qualidade do que o time do Peñarol. Com a torcida, na empolgação, acho que ele poderia causar um pouco mais de dificuldade. O Peñarol, o Aguirre, eu acho que tem um time bem montado. Aquele time que eu falo assim, a gente vai ver na TV hoje, você vê que o time tem as linhas, o time é bem posicionado, os jogadores sabem onde devem estar dentro de campo. Claro que, tecnicamente, o Atlético é muito superior. Concordo com o Gris que não é um jogo fácil. Não jogou a campanha do Peñarol é absurdo. Cara, é campeonato uruguaio, um pouco, tecnicamente, é inferior. Um pouco não. O próprio Peñarol esteve muito atrás nesse mesmo campeonato. Mas a draga do Peñarol ano passado, na temporada perfeito. Não, mas eu concordo com você que é bem inferior tecnicamente. Mas quantas vezes aqui o Atlético Cruzeiro pegam times bem inferiores e não ganham? Mas sabe o que eu acho? E eles estão passando o trator. 10 vitórias e 2 empates no campeonato. A questão do Peñarol, querendo ou não, a gente tá falando aqui de um time que é tradicionalíssimo na competição e que vai tentar se superar para jogar Libertadores. É um time que vai dar algo mais. E esse algo a mais é que me preocupa. E jogar no campeão do século, né, que é o estádio deles, é difícil, cara. Jogar lá é muito difícil, é uma torcida de massa. Agora eu não sei também falar se é a maior torcida do Uruguai, se é a do Nacional, enfim. Mas é uma torcida que vai ao estádio, lota o estádio. É um estádio tradicional, né, que a gente... naqueles modos um pouco mais ele é novo, mas ele tem a estrutura antiga, sabe? Raiz, né? Ele é uma estrutura com raiz. Ele é uma estrutura com meio que misturada assim, mas é importante ressaltar o seguinte: o Atlético, se ele for com o time principal, e ele deve ir, e colocar o que tem de melhor, eu não vejo possibilidade de Peñarol nesse jogo hoje. Mesmo sendo lá em Montevidéu. Sim, eu também concordo. O Atlético continua sendo favorito. Atlético favorito no jogo. Não vejo possibilidade, bem forte. É muito forte. Não é não forte não, gente. À noite vocês me cobrem. Não, mas aqui... o Atlético eu acho que é favorito. Agora não vejo possibilidade. Não vejo possibilidade. Muito forte. Eu acho muito forte. Não é, gente. Vocês superestimam demais o Campeonato Uruguai, que é uma porcaria de campeonato. Aqui foi difícil pra cacete. Aqui se tornou difícil, né? Mas é isso, o futebol é assim. Foi um lapso que o Atlético deu ali, que de repente os caras fizeram 2 gols, mas tava 3-0. Beleza, e se esse lapso se repetir hoje? Não, mas não vai repetir, porque já aconteceu, Sérgio.